Olá, Bela! Seja muito bem-vinda a mais uma aula completa aqui no canal. Nessa aula você vai aprender a fazer essa lindíssima bolsa que eu estou mostrando no vídeo, a bolsa Wanda, mais um modelo autoral que está fazendo sucesso entre as nossas clientes e também muito pedida pelas alunas. Por ser uma bolsa grande, leva-se tempo para concluir, porém não é um modelo difícil, eu tenho certeza que você vai amar. Então, se você já gostou, aproveita esse momento da introdução, já deixa aqui o seu like e compartilha com aquela amiga que vai amar aprender também. Dessa forma, você contribui para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também ajuda no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrita, quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Aqui eu compartilho com você tutoriais de lindos pontos, aulas completas de itens decorativos e também de modelos de bolsas autorais. A lista de materiais está disponível na descrição do vídeo. Incluímos também alguns links para facilitar. E para crochetar, eu vou usar o fio de poliéster 4 mm da Rastextil. Esse novelo tem 340 metros e a cor é a 1107 com lurex natural. E também vou utilizar agulha de 3,5 para que os pontos fiquem bem justinhos e a bolsa tenha estrutura. Vamos iniciar, vou segurar o fio dessa forma e inserir a agulha por baixo dele, dar um giro no sentido anti-horário, segurar a base desse anel que é formado, laçar o fio e passar por dentro dele. Após isso, posso ajustar o nó. Após isso, vamos fazer 43 correntinhas. Lace o fio e passe por dentro da laçada na agulha. Lace o fio e passe por dentro da laçada na agulha. E repita esse processo até completar as 43 correntinhas. A quantidade de correntinhas é o que vai determinar o comprimento do fundo da sua bolsa. Aqui na receita, com esse fio, eu faço 43 correntinhas, mas você pode adaptar para o tamanho que desejar. Faça as correntinhas, tire a medida, faça algumas carreiras, tire a medida novamente para saber se está ficando do tamanho desejado. Finalizadas as correntinhas, agora vamos medir. Com esse fio, as minhas 43 correntinhas estão com aproximadamente 26 centímetros. Vamos iniciar a primeira carreira. Eu vou pular essa última correntinha, vou iniciar pela penúltima, inserindo a agulha, passando pela alcinha de trás no lado avesso. Olha só, vou pular essa última e vou inserir na penúltima. Esse é o lado da frente, esse é o lado de trás. Então, eu vou inserir a agulha dessa forma, assim. E vou fazer pontos baixos. Se eu tenho aqui 43 correntinhas, eu vou ter 42 pontos por carreira. Então, vamos lá. Insira a agulha. Lace o fio, passe por dentro. Ficamos com duas laçadas na agulha. Lace novamente e passe por dentro das duas. Repita o processo no próximo ponto. Insira a agulha passando pela alcinha de trás da correntinha no lado avesso. Lace o fio, passe por dentro. Ficou com duas laçadas, lace novamente e passe por dentro das duas. Mais uma vez, insira a agulha passando pela alcinha de trás da próxima correntinha. Lace o fio, passe por dentro. Ficou com duas laçadas, lace novamente e passe por dentro das duas. E assim sucessivamente até completar os 42 pontos da primeira carreira.
Olha só como está ficando. Eu vou concluir a primeira carreira. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final da primeira carreira. Olha só. Vou fazer o último ponto, que fica bem ao lado do nozinho. Feito o último ponto, vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho nesse sentido para continuar. Feito isso, vamos iniciar a segunda carreira. Vamos pular a correntinha que foi feita no final, iniciar pelo último ponto, inserindo a agulha passando pelas duas alcinhas. Então, insira a agulha, lace o fio, passe por dentro. Ficou com duas laçadas, lace novamente e passe por dentro das duas. No próximo ponto, insira a agulha passando pelas duas alcinhas dele. Lace o fio, passe por dentro. Ficou com duas laçadas, lace novamente e passe por dentro das duas. Mais uma vez, insira a agulha no próximo ponto, passando pelas duas alcinhas dele. Lace o fio, passe por dentro. Ficou com duas laçadas, lace novamente e passe por dentro das duas. E repita esse mesmo processo até concluir a segunda carreira. Olha só como está ficando. Vou fazer os pontos até chegar no final e volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final da segunda carreira. Eu vou fazer o último ponto. Feito o último ponto, agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar nesse sentido para continuar. Agora vamos iniciar a terceira carreira. E vamos repetir o mesmo processo, pulando a correntinha, inserindo a agulha, passando pelas duas alcinhas de cada ponto. Vamos continuar fazendo pontos baixos. Olha só como está ficando. Eu vou concluir a terceira carreira e vou continuar crochetando da mesma forma. Vou subir aqui até completar 24 carreiras. Assim que eu concluir, eu volto aqui para mostrar como continuar. É da mesma forma, o mesmo processo, não tem diferença nenhuma. Lembrando que a quantidade de carreiras é o que vai determinar a altura do fundo da sua bolsa. Se você estiver adaptando, lembre-se de medir para saber se está ficando do tamanho desejado. Finalizamos as 24 carreiras e agora vamos fazer a contagem de duas em duas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24 carreiras, certinho. Então, nessa peça temos 24 carreiras e cada carreira com 42 pontos. Então, vamos medir para ver com quanto ela ficou. Aqui está com aproximadamente 28 centímetros de comprimento por aproximadamente 16 centímetros e meio de altura. Antes de continuarmos, conforme eu mencionei anteriormente, nós iniciamos pela base da bolsa e se você não quiser seguir a receita aqui da aula, você pode adaptar. Então, a quantidade de correntinhas lá no início é o que vai determinar a quantidade de pontos por carreira que corresponde ao comprimento da sua base e a quantidade de carreiras é o que corresponde à altura da sua base. Aqui na aula eu estou usando o fio de poliéster com lurex natural da Rastexo de 4 milímetros. Se você estiver usando o mesmo fio, porém sem lurex, provavelmente a sua bolsa vai ficar um pouco menor. Se você estiver usando outro tipo de fio e quiser que a bolsa fique com o mesmo tamanho dessa aqui da aula, você terá que adaptar a receita. Então, lembre-se de tirar as medidas logo no início das correntinhas e das carreiras. Agora, o próximo passo é fazer um acabamento em pontos baixíssimos em volta dessa base, mas antes eu vou desfazer esse nozinho e arrematar. Eu vou usar uma agulha mais fina de 3 milímetros para esconder essa sobra de fio entre os pontos. Após isso, eu vou cortar, derreter essa pontinha, empurrar e grudar entre os pontos. E assim ficou o arremate bem disfarçado. Finalizado o arremate, agora nós podemos fazer a carreira de pontos baixíssimos em volta da nossa base. Então, se nós temos 24 carreiras, nós vamos ter aqui em cada lado da base 24 pontos, ok? Se nós temos 42 pontos por carreira, nós teremos desse lado 42 e desse lado 42 pontos também. Totalizando, somando todos os pontos em volta de toda a base, 132 pontos. Então, vamos lá, vou explicar agora como fazer esse acabamento em pontos baixíssimos. Eu não vou cortar o fio e vou iniciar por esse lado. Observe que eu terminei nesse sentido. Eu vou apenas virar e iniciar esse lado do acabamento. E para isso, é necessário observar a trama aqui na quina da peça. Observe que o ponto baixo ele tem duas perninhas, olha só, duas alcinhas, como se fosse um V. E também tem essas alcinhas que ficam bem aqui no cantinho, na quina da peça. E essas alcinhas ficam alinhadas a esses nozinhos que continuam na trama. Então, é necessário observar o padrão da trama aqui na quina da peça. Onde estiver aparente as duas alcinhas do ponto, como se fosse um V, você vai inserir a agulha passando pela alcinha de trás aqui, que fica escondida atrás dele. Ok? Olha só. E se repete na trama da mesma forma. E onde tiver essa alcinha que fica bem no cantinho, alinhada a esses nozinhos, como eu já mostrei,
você vai inserir nessa alcinha, ok? Olha só, se repetindo na trama novamente. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou continuar com agulha de 3,5. Não vou fazer correntinha, vou direto na alcinha aqui atrás do primeiro ponto, que é um Vzinho, olha só. Vou inserir a agulha nessa alcinha de trás. Assim. Vou laçar o fio, passar por dentro e já passar por dentro da laçada na agulha. Agora eu vou no próximo ponto, que é essa alcinha aqui, onde ficam os nozinhos que continuam na trama. Vou inserir. Vou laçar o fio, passar por dentro e já passar por dentro da laçada na agulha. Mais uma vez se repete o ponto que parece um Vzinho, que tem duas alcinhas. Eu vou inserir a agulha passando pela alcinha de trás dele, assim. Vou laçar o fio, passar por dentro e já passar por dentro da laçada na agulha. Novamente se repete o padrão na trama. Vou inserir a agulha nessa alcinha, onde ficam os nozinhos que continuam. Assim. Vou laçar o fio, passar por dentro e já passar por dentro da laçada na agulha. E vou continuar repetindo o mesmo processo conforme o padrão da trama. Olha só que lindo que vai ficando esse detalhe do acabamento. Eu vou colocar um marcador aqui no primeiro ponto para termos uma referência. Observe que eu coloquei um marcador na alcinha de fora desse primeiro ponto do acabamento. Eu vou fazer até chegar aqui no final desse lado e volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final desse lado. Agora eu vou fazer o último ponto. Eu vou inserir a agulha nessa alcinha aqui, nesse cantinho. Olha só. Vou colocar um marcador nesse último ponto também, na alcinha de fora, assim. Agora eu vou virar e começar esse lado. E desse lado é mais fácil. Eu vou inserir a agulha passando por apenas uma alcinha de cada ponto, assim. E observe que eu estou inserindo a agulha passando pela alcinha de fora, deixando as do lado de dentro livres, ok? Então, eu vou inserir, vou laçar o fio, passar por dentro e já vou passar por dentro da laçada na agulha. No próximo ponto, vou inserir passando por apenas uma alcinha de fora. Vou laçar o fio, passar por dentro e já passar por dentro da laçada na agulha. Vou repetir o processo da mesma forma. E assim sucessivamente até chegar no final desse lado.
Olha só como está ficando. Eu vou fazer até chegar no finalzinho desse lado e volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final. Olha só. Vou fazer o último ponto desse lado. Vou inserir a agulha nessa alcinha, aqui no cantinho. E já posso virar para iniciar esse lado. Observe que a trama, o padrão desse lado é invertido. Deixa eu mostrar. Desse lado não aparecem aquelas alcinhas em V, que parecem um Vzinho. É um pouco diferente. Então, o que você vai precisar fazer? Observar a trama novamente e encontrar no padrão as alcinhas onde você vai inserir a agulha. Observe que desse lado os nozinhos aparecem também e continuam em toda a carreira. Então, você vai inserir a agulha nessa alcinha que fica bem ao lado deles, olha. Desse lado também temos essas alcinhas que ficam bem na quina da peça e elas ficam bem ao lado desse nozinho. Você vai inserir passando por elas também. E esse padrão se repete da mesma forma. Então, vamos lá, vamos iniciar esse lado. Não fiz correntinha, vou começar direto por essa alcinha que fica bem no cantinho do padrão desses nozinhos que continuam nas carreiras. Esse é o primeiro ponto desse lado, então vou colocar um marcador. Agora, vou continuar no próximo ponto nessa alcinha, que fica bem ao lado desse nozinho, logo em seguida. Mais uma vez, aqui temos os nozinhos que se repetem entre as carreiras. Vou inserir nessa alcinha que fica escondida aqui atrás. Aqui temos a repetição do padrão. Vamos inserir nessa alcinha. E assim sucessivamente, observando o padrão da trama. Olha só como está ficando. Vou fazer até chegar aqui no final, nesse cantinho, e volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final desse lado, vou fazer o último ponto. Vou inserir a agulha nessa alcinha. E agora vou colocar um marcador. Feito isso, agora eu já posso virar a peça e fazer o último lado. Esse lado também é mais fácil, vou inserir a agulha passando por apenas uma alcinha, a de fora de cada ponto.
Eu vou fazer até chegar aqui no final. Quando eu chegar, volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final do acabamento, olha só. Faltam aqui esses 2 últimos pontos. Eu vou fazer apenas o penúltimo, não vou fazer o último. Por quê? Vou considerar a finalização como se fosse o último ponto. Fiz aqui o penúltimo ponto, agora eu vou esticar essa alcinha, vou cortar, puxar o fio do novelo e agora eu vou fazer a finalização para considerar como se fosse o último ponto. Aqui eu tenho o penúltimo ponto que já foi feito, o último eu vou inserir a agulha passando pelas 2 alcinhas desse ponto que está com o marcador, assim. Vou laçar a sobra de fio, passar para trás. Vou dar uma ajeitada. Agora eu vou inserir a agulha de forma que ela saia no centro do penúltimo ponto, por trás, pelo lado avesso, assim. Vou laçar essa sobra de fio novamente e passar para trás. Vou dar mais uma ajeitada. E ficou invisível a nossa emenda, a nossa finalização. Agora eu preciso emendar essa sobrinha de fio novamente no fio do novelo. Prontinho, nossa base já está com o acabamento. Agora podemos ir para o próximo passo, mas antes vamos medir. Após o acabamento, ela ficou com 17 centímetros de altura por 28 centímetros e meio de comprimento. O próximo passo é fazer a contagem para conferir a quantidade de pontos entre os marcadores. Então, entre esse marcador e esse, eu tenho que ter 24 pontos. Entre esse marcador e esse, tenho que ter 24 pontos. E nesses 2 lados aqui, sem o marcador, eu preciso ter 42 pontos em cada um deles. Então, vamos lá. Vou começar a contar a partir desse marcador laranja até esse marcador azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos aqui no marcador azul, certinho. Agora vamos ver o outro lado entre o marcador rosa e o vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos, certinho aqui entre esses 2 marcadores. Agora, vamos conferir nesses 2 lados no comprimento da base, ok? Vamos lá, pule o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Certinho, vamos conferir o outro lado. Após o marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aqui. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Certinho também todos os lados, totalizando 132 pontos. Feita a contagem dos pontos, o próximo passo é estruturar a base com tela. Então, você vai virar a sua base para o lado avesso e vai cortar a tela do tamanho da sua base. Eu estou usando aqui um pedaço de sobra de tela plástica que eu tinha guardado. Eu vou posicionar aqui sobre a minha base, assim, de forma que as alcinhas dos pontos da borda que nós fizemos de acabamento em pontos baixíssimos fiquem livres, porque depois nós vamos precisar inserir a agulha de crochê para subir as carreiras do corpo da bolsa. Eu vou usar uma caneta marcador de retroprojetor. Só tome cuidado quando você for fazer essas marcações para não manchar o seu crochê. Então, eu vou tirar aqui uma fileirinha na lateral. E vou fazer uma marcação aqui desse lado, bem no limite, deixando aquelas alcinhas dos pontos livres, conforme já expliquei. Agora eu vou cortar usando uma tesoura escolar comum. Ainda falta cortar a fileirinha desse lado. Após isso, vou cortar as 4 pontinhas da tela, porque elas atrapalham no momento em que você vai subir as carreiras do corpo. E assim ficou a tela cortada, olha só. As alcinhas dos pontos na borda ficaram todas livres. E agora nós precisamos costurar essa tela. Eu prefiro costurar com fio de pesca 0,2 milímetros. Por quê? Para economizar o fio de poliéster e também porque fica uma costura bem presa, bem firme. Se você quiser, você pode usar linha para costura comum. Porém, como ela é fininha, eu sugiro que você dê 2 voltas em cada quadradinho da tela. E para costurar, eu não vou inserir agulha nessas alcinhas aqui, olha só. Bem ao lado das alcinhas da borda de acabamento. Eu vou inserir agulha pelas alcinhas de trás, assim, olha, de dentro, no lado avesso da base. No primeiro quadradinho eu dou umas 2 voltas. E sigo para o próximo, inserindo agulha pelas alcinhas no lado avesso da base. No próximo, novamente, inserindo agulha, passando pelas alcinhas no lado avesso da base. Já posso iniciar esse lado e observe, vou deixar essas alcinhas livres da borda e vou inserir por essas que ficam no lado avesso. Olha só. Sigo dando uma volta em cada quadradinho.
Agora o meu fio já está curto, eu vou dar um nó e pegar mais um pedaço para continuar a costura. Olha só como está ficando a costura. Eu vou continuar até dar toda a volta na tela e volto aqui para mostrar como ficou. Prontinho! Assim ficou a nossa base estruturada. Se você achar necessário, você pode fazer mais uma costura no meio da base. Fica a seu critério. Vamos iniciar agora as carreiras do corpo da bolsa. Eu vou tirar esses marcadores. Vamos iniciar então a primeira carreira e para isso observe onde está saindo o fio do novelo. Eu vou inserir a agulha passando por essa alcinha de fora aqui no centro do último ponto de onde sai o fio do novelo e por essa aqui de trás, olha só. Vou laçar o fio, passar por dentro, fiquei com uma laçada na agulha, vou laçar novamente e passar por dentro dela. Fiz o primeiro ponto, agora vou seguir repetindo o processo, vou inserir a agulha passando por uma alcinha do próximo ponto e por uma alcinha de trás. Vou laçar o fio, passar por dentro, fiquei com duas laçadas na agulha, vou laçar novamente e passar por dentro das duas. Mais uma vez, vamos lá no próximo ponto, vou inserir a agulha passando por uma alcinha dele e por uma alcinha de trás. E observe que vai se formando um detalhe contornando a base de alcinhas aparentes. Vou laçar o fio, passar por dentro, fiquei com duas laçadas na agulha, vou laçar novamente e passar por dentro das duas. E assim sucessivamente, repetindo o processo, fazendo pontos baixos. Se nesse momento você achar que os pontos estão muito justos, você pode trocar a agulha e usar uma agulha mais fina apenas para fazer a primeira carreira. Como eu estou acostumada, eu continuo com a mesma agulha. Continue fazendo os pontos baixos sem nenhum aumento, totalizando 132 pontos, que é a quantidade de pontos que nós temos na nossa base. E isso, claro, se você não estiver adaptando a receita e estiver seguindo a receita aqui da aula. Cheguei aqui no cantinho desse lado, vou fazer o último ponto. Feito o último ponto nessa lateral, agora eu vou virar a peça e continuar a carreira. Eu vou continuar repetindo o processo, inserindo a agulha passando por uma alcinha de cada ponto e por uma alcinha no lado de trás, no lado avesso.
E observe que o crochê já vai começando a fechar nos cantinhos, olha só. Eu vou continuar repetindo o processo até concluir a primeira carreira. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar como continuar. Cheguei no final da primeira carreira. Olha que lindo que fica esse detalhe de alcinhas aparentes contornando a base. Agora vou fazer aqui o último ponto. Observe que aqui ao lado nós temos o primeiro ponto. E agora eu vou fechar a primeira carreira e não preciso cortar o fio, posso continuar direto. Vou esticar um pouquinho essa alcinha. Eu estou com a agulha de 3 milímetros. Eu vou trocar pela de 3,5 para continuar crochetando o corpo da bolsa. E agora eu vou inserir a agulha passando pelas duas alcinhas desse primeiro ponto aqui. Assim. Vou laçar essa alcinha que eu estiquei e puxar para trás. Vou dar uma ajeitada aqui no crochê. Ficou assim, a carreira fechada. E agora nós já vamos iniciar a segunda carreira. Eu vou inserir a agulha passando pelas duas alcinhas nesse primeiro vãozinho onde eu puxei a alcinha que eu estiquei, laçar o fio, passar para frente e inserir também nessa alcinha que eu estiquei e puxei para trás. E ficou assim. Agora eu vou laçar o fio, passar por dentro dessas duas laçadas. Fizemos então o primeiro ponto da segunda carreira. E agora basta continuar fazendo os pontos. E para isso, nós vamos inserir a agulha passando pelas duas alcinhas de cada ponto dessa forma. Nós vamos continuar fazendo pontos baixos. Vamos inserir a agulha, laçar o fio com a agulha por cima e não por baixo, passar por dentro. Vamos ficar com duas laçadas, laçar novamente e passar por dentro das duas. Mais uma vez, vamos inserir a agulha passando pelas duas alcinhas do próximo ponto, laçar o fio com a agulha por cima e não por baixo, passar por dentro. Vamos ficar com duas laçadas, laçar novamente e passar por dentro das duas. Mais uma vez, insira a agulha no próximo ponto, passando pelas duas alcinhas. Lace o fio com a agulha por cima e não por baixo, passe por dentro. Vai ficar com duas laçadas, lace novamente e passe por dentro das duas. E repita o processo fazendo pontos baixos até o final da segunda carreira sem nenhum aumento. Olha só como está ficando a trama. Eu vou continuar crochetando até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui no finalzinho da segunda carreira. Olha só que linda que vai ficando. Antes de fechar a carreira, vou fazer aqui o último ponto.
E observe que não tem as duas alcinhas. Então, eu insiro a agulha nessa alcinha que eu estiquei e puxei para trás quando eu finalizei a carreira anterior. Faço o último ponto, estico essa alcinha um pouquinho, insiro a agulha passando pelas duas alcinhas do primeiro ponto, assim. Laço essa alcinha que eu estiquei e passo para trás. Fechamos a segunda carreira, agora podemos iniciar a terceira carreira. Vou inserir a agulha passando pelo mesmo vãozinho dessa alcinha que eu estiquei e puxei para trás. Vou laçar o fio, passar para frente, inserir a agulha também nessa alcinha que ficou ali. Agora vou laçar o fio e passar por dentro das duas. Feito o primeiro ponto da terceira carreira. E agora basta continuar repetindo o mesmo processo do ponto baixo, inserindo a agulha passando pelas duas alcinhas de cada ponto. Olha só como está ficando a terceira carreira. Eu preciso continuar subindo as carreiras do corpo até completar 45 carreiras ou então 32,5 centímetros. Isso vai depender do fio que você estiver usando. Se estiver usando o mesmo fio que eu estou usando na aula, você pode seguir a receita. Se estiver usando um fio diferente, vai subindo as carreiras até completar 32,5 centímetros de altura. Ou então, você pode adaptar a receita para o tamanho que desejar. Eu vou subir as carreiras, quando eu chegar no final, volto para mostrar qual será o próximo passo. Finalizadas as carreiras do corpo, e olha só como ela ficou. Agora eu vou fechar essa última carreira, vou esticar essa alcinha um pouquinho, vou cortar, puxar o fio do novelo e agora vou inserir a agulha passando pelas duas alcinhas do primeiro ponto, assim. Vou laçar a sobra de fio, passar para trás, vou virar aqui no lado avesso e vou inserir a agulha passando pelas duas alcinhas do último ponto. Assim, de forma que ela saia no centro dele. Vou laçar essa sobra de fio e passar para trás. Vou dar uma ajeitada. E assim ficou invisível a emenda. Agora eu vou emendar esse fio novamente no fio do novelo. O próximo passo é fazer um acabamento em pontos baixíssimos em volta de toda a abertura da bolsa. Para iniciar, observe onde está saindo o fio do novelo, aqui nesse ponto. Nós vamos pular o próximo ao lado. Vamos inserir a agulha no próximo, passando pelas duas alcinhas. Assim. Vamos laçar o fio passar por dentro. Ficamos com uma laçada na agulha. Em seguida, vamos inserir a agulha no próximo ponto, passando pelas duas alcinhas. Vamos laçar o fio passar por dentro. E já passar por dentro da laçada na agulha. Vamos repetir o processo, inserir a agulha no próximo ponto, passando pelas duas alcinhas. Vamos laçar o fio passar por dentro. E já passar por dentro da laçada na agulha. E assim sucessivamente até concluir toda essa volta. Faça esses pontos bem justinhos.
Olha só que lindo que está ficando. Eu vou concluir toda essa volta e volto aqui para mostrar como finalizar. Cheguei aqui no final desse acabamento, vou fazer o último ponto. Feito o último ponto, agora eu vou esticar essa alcinha, vou cortar, puxar o fio do novelo, vou pegar a agulha e inserir passando pelas duas alcinhas do primeiro ponto do acabamento, assim. Vou laçar a sobra de fio, passar por dentro. Agora eu vou aqui no lado avesso, vou inserir a agulha de forma que ela saia no centro do último ponto do acabamento. Assim. Vou laçar essa sobra de fio e passar para trás. Vou dar uma ajeitada e olha só como ficou a emenda bem disfarçada. E agora, com uma agulha mais fina de 3 milímetros, eu vou esconder essa sobra de fio entre os pontos no lado avesso. Após isso, vou fazer o arremate. E olha só que linda que ela ficou. Agora podemos ir para o próximo passo. Mas antes disso, vamos tirar as medidas. Eu fiz aqui 45 carreiras, mas utilizando esse fio de 4 milímetros com lurex da Rastextil. Se você estiver usando outro fio de outra marca, mesmo que tenha a mesma espessura na embalagem, os fios são diferentes, então provavelmente você terá que adaptar a receita. E para isso, basta você fazer a quantidade de carreiras até alcançar aproximadamente 32 centímetros de altura. Vamos tirar a medida para conferir. Ficou com 32 centímetros certinho. Vamos medir também a abertura da bolsa. A minha ficou com 40 centímetros de largura. O próximo passo é fixar as argolas redondas. Esse modelo que eu estou usando na aula tem 3,5 centímetros de diâmetro. Você pode fazer com argolas do tamanho que você quiser, porém, você precisa escolher uma argola que tenha o diâmetro proporcional à largura da alça de ombro. Por exemplo, a alça que eu vou usar aqui na aula tem 2 centímetros de largura, então ela entra aqui nessa argola de 3,5 por fora tranquilamente. E antes de fixar as argolas no corpo da bolsa, nós vamos fazer um detalhe em crochê em cada uma delas, conforme eu já fiz aqui nessas três, olha só. E observe que a emenda eu deixei para o lado de baixo, né? Ela ficou escondida aqui entre os pontos. E a parte de cima ficou livre para inserir a alça de ombro. Para fazer esse detalhe, vou usar a agulha de 3,5. Vou segurar o fio assim, vou pegar a minha argola e vou deixar a emenda para o lado esquerdo e vou iniciar os pontos nesse sentido. Vou inserir a agulha por dentro da argola, vou laçar o fio, passar por dentro, assim. Fiquei com uma laçada na agulha, vou laçar novamente e passar por dentro dela. Fiz aqui o primeiro ponto desse detalhe. Vou segurando essa sobra de fio e ir prendendo ela entre os pontos. Vou fazer o próximo ponto, vou inserir a agulha passando por dentro da argola, vou laçar o fio, passar por dentro.
Fiquei aqui com 2 laçadas, vou laçar novamente e passar por dentro das 2. Feito o segundo ponto, mais uma vez, insira a agulha por dentro da argola, lace o fio, passe por dentro. Vai ficar com 2 laçadas, lace novamente e passe por dentro das 2. Fizemos o terceiro ponto, mais uma vez, para memorizar. E assim sucessivamente até completar 12 pontos. Olha só como ficou. O meu fio já acabou, então eu vou puxar essa alcinha. Vou dar uma ajeitada nos pontos. Agora eu vou cortar. Vou derreter essa pontinha só para ela não ficar desfiando. E com a agulha de 3 milímetros eu vou começar a esconder essa sobra de fio entre os pontos no lado avesso. Vou ajeitar os pontos assim, vou inserir a agulha e começar a laçar essa sobra de fio. Após esconder a sobra de fio, eu dou uma ajeitada nos pontos. Olha só como ficou. Agora eu preciso arrematar essas 2 pontas. Prontinho, todas as argolas estão finalizadas. E agora podemos ir para o próximo passo. E o próximo passo é fixar as argolas no corpo da bolsa dessa forma. Elas vão ficar assim. Porém, antes de fixar, nós vamos dividir em 3 partes iguais e vamos colocar marcadores para facilitar. Esses marcadores serão a referência para costurar as argolas centralizadas. Antes de colocar os marcadores para centralizar as argolas, nós precisamos dividir os 2 lados da abertura da bolsa igualmente. Então, vamos colocar marcadores aqui nas laterais e vamos fazer a contagem dos pontos. Os 2 lados devem ter a mesma quantidade. Então, vou colocar a minha bolsa em pé. Vou fechar a abertura dela, centralizando a olho mesmo, certinho. Se for necessário, vire para olhar a lateral, para ver se está centralizada. Assim. Pegue 2 marcadores e coloque um em cada extremidade na abertura da bolsa. Prontinho, coloquei os 2 marcadores. E agora eu vou fazer a contagem para conferir quantos pontos tem em cada lado. Eu sei que no total eu tenho 132 pontos, que foi a quantidade de pontos que ficou a minha base antes de eu começar a subir as carreiras do corpo da bolsa. Nós subimos as carreiras do corpo da bolsa sem fazer nenhum aumento. Então, se eu tenho 132 pontos na abertura da bolsa total, eu preciso ter entre os marcadores 66 pontos de cada lado, contando com os pontos dos marcadores. Então, vamos começar. O primeiro é o do marcador.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, certinho. Vamos começar a contar o outro lado a partir desse marcador. Então, o primeiro é o do marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66, certinho. Agora preciso dividir cada lado em 3 partes. Se entre os marcadores nós temos 65 pontos de cada lado, somando com os dos marcadores 66, então eu vou separar em cada canto 21 pontos. E aqui no meio ficarão 23 pontos. Peguei 2 marcadores. Vou começar a contar após o marcador 21 pontos. Vou colocar o marcador. Vou fazer o mesmo do outro lado. E vou conferir se ficaram 23 pontos no centro. Certinho, agora vou virar a bolsa e repetir o mesmo processo nesse outro lado da abertura. O próximo passo é costurar as argolas dessa forma, abaixo dessas 2 últimas carreiras. Eu vou costurar centralizando a olho mesmo e vou utilizar uma agulha de tapeceiro com um pedaço de fio. Então, vamos lá. Eu vou iniciar inserindo a agulha de tapeceiro por trás, pelo lado de dentro da bolsa, de dentro para fora, de forma que ela saia no primeiro ponto da argola redonda, olha só. E aqui não tem uma regra, não tem um segredo, basta você ir inserindo a agulha de dentro para fora, de fora para dentro, como uma costura mesmo. Eu deixei uma sobrinha de fio no lado avesso para fazer o arremate depois. E agora eu vou prender aqui o primeiro ponto. E vou voltar com a costura de dentro para fora, saindo no mesmo ponto. Vou inserir mais uma vez no mesmo vãozinho. E agora, de dentro para fora, eu vou começar a fazer a costura nos próximos pontos. Olha só, saí aqui no próximo ponto e vou começar a fazer a volta em todos os pontos da argola. Procure deixar essa costura bem justinha para ela ficar bem presa.
Agora eu vou voltar com a costura e vou fazer o primeiro ponto alinhado à mesma carreira onde eu iniciei a costura do outro lado. Assim, os dois lados da argola ficam alinhados na mesma altura, evitando que ela fique torta. Concluída a costura, deixa eu virar aqui para mostrar melhor. Olha só como ficou. Agora aqui no avesso, dentro da bolsa, eu vou dar um nó nessas duas sobras de fio. E após isso, vou esconder essas sobras de fio entre os pontos. E olha só que lindo que fica esse detalhe da argola costurada. E agora eu preciso repetir o mesmo processo para as outras 3 argolas. Então, vamos lá, já coloquei o fio aqui na agulha de tapeceiro. Eu preciso fixar essa outra argola alinhada à mesma altura aqui da carreira que foi costurada a primeira, ok?
para elas ficarem retinhas e centralizadas. Eu vou repetir o mesmo processo, vou seguir com a costura para um lado e depois vou voltar com a costura, dando a volta nos pontos da argola. Observe que ela está centralizada com o marcador e o primeiro ponto está bem alinhado aqui na altura da outra argola que já está fixada. Não se esqueça de deixar uma sobra para fazer o arremate depois. Bom, é bem simples, não tem nenhum segredo para costurar as argolas. Acredito que já deu para entender. Então eu vou acelerar um pouco essa parte porque a aula já ficou bem longa. Eu vou terminar de costurar essa argola, vou costurar as duas do outro lado. Faça você também e continuamos no próximo passo. Prontinho, fixadas as argolas, olha só como ficou. E o próximo passo é fixar a plaquinha metálica da nossa marca personalizada. Esse é o modelo que eu estou usando, ela tem 3,5 por 1,5. Eu vou colocar aqui provisoriamente, deixando abaixo das duas últimas carreiras e vou conferir se tem a mesma quantidade de pontos dos dois lados, porque ela precisa ficar centralizada. Se não estiver, você precisa tirar e colocar novamente, conferindo os pontos. Aqui está ótimo, olha só. Deitei a minha bolsa sobre a mesa, vou colocar um plástico bolha embaixo da plaquinha para proteger, evitar que ela sofra arranhões na superfície da mesa. Ela vem com essa chapinha, então vou inserir nas garrinhas assim. E vou usar um alicate arredondado para bijuteria. Vou curvar as garrinhas para dentro. E com um alicate grande e pesado, eu vou apertar as garrinhas. E assim ficou a nossa plaquinha, olha que linda, valorizando a bolsa. Agora eu vou tirar esses marcadores porque não vou precisar mais. O próximo passo é fazer o forro, então eu vou virar a minha bolsa de ponta cabeça, assim. Vou tirar a medida e cortar uma peça do tamanho do fundo. O fundo da minha bolsa está com 28 centímetros por 16 centímetros. Para cortar uma peça de tecido para o corpo da bolsa, eu vou estender a fita métrica dessa forma, mais próxima do fundo, e assim eu vou saber o comprimento total do tecido.
A minha está com 90 centímetros e de altura 32 centímetros. Então, eu vou cortar uma tira de tecido com 90 centímetros de comprimento e 32 centímetros de altura. Mas faça isso conforme as dimensões da sua bolsa, ok? Vou cortar também uma peça para o bolso. Eu quero que ele tenha 15 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Então, eu vou cortar um pedaço de tecido com 42 centímetros de comprimento por 17 centímetros de altura. E assim eu vou dobrar o tecido para fazer o bolso. Vai aparecer aqui na tela as peças e as dimensões de cada uma delas. Corte conforme as dimensões da sua bolsa, mas estou mostrando aqui apenas para dar uma ideia. E assim ficou o meu forro costurado na máquina. Olha só o fundo. Cortei com as medidas especificadas, conforme o tamanho da minha bolsa. E a parte do corpo, eu cortei uma tira inteira com 90 centímetros de comprimento e 32 centímetros de altura. Depois eu dividi essa peça no meio, em duas partes. E em uma delas eu centralizei o bolso. Olha só. Antes de fazer a montagem do forro, o bolso deve ser costurado centralizado em uma das peças do corpo. Lembrando que eu cortei o tecido do bolso interno com 17 centímetros por 42 e dobrei o tecido para dar uma estrutura melhor para o bolso interno. Olha só como ficou. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar dentro da bolsa. E antes de começar a costurar, eu vou fazer alguns pontos para segurar o forro na altura que eu quero, porque eu não tenho aquelas presilhas, aqueles prendedores para costura. A costura das laterais do forro eu centralizo com as laterais da bolsa, e eu faço isso a olho mesmo. Eu costumo costurar o forro abaixo das duas últimas carreiras da abertura da bolsa. Olha só, vou fazer o ponto aqui centralizando na lateral. Eu estou usando o fio de pesca 0,2 milímetros. Do outro lado também. Agora, eu vou fazer mais 2 pontinhos desse lado aqui, onde está o bolso interno. E do outro lado também. Repare que esse é o lado da frente, onde fica a plaquinha personalizada. O forro deve cobrir essa chapinha que segura as garrinhas no lado de dentro da bolsa. Esse é o último ponto para segurar o forro, então eu não corto o fio, eu faço esse ponto e já começo a costura invisível na abertura da bolsa. E para fazer essa costura invisível, você precisa inserir a agulha bem na dobrinha do tecido, assim, e depois no crochê, pontinho por pontinho, na dobrinha do tecido, depois no crochê, e assim sucessivamente.
Olha só como está ficando a costura. Eu vou concluir e volto aqui para mostrar qual será o próximo passo. Prontinho, costura finalizada e olha que linda que ela ficou. Fique atenta à altura do forro, ele deve ser costurado abaixo das duas últimas carreiras da abertura e o bolso deve ser costurado uns 2 centímetros abaixo. Faça esses cortes do tecido conforme as medidas da sua bolsa. O próximo passo é fazer as alcinhas internas das laterais, para que você possa usar a bolsa Wanda das duas formas. Deixe uma sobra de fio para você prender a alcinha na bolsa e fazer arremate depois. Vou iniciar aqui com um nó. E vou fazer agora 17 correntinhas. Vamos tirar a medida da correntinha. A minha está com 9 centímetros fora o nó. Agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Vamos pular a última correntinha, iniciar pela penúltima, inserindo a agulha passando pela alcinha de trás dela. Assim. Vamos laçar o fio, passar por dentro e já passar por dentro da laçada na agulha. Mais uma vez, na próxima correntinha, inserindo a agulha, passando pela alcinha de trás dela. Vamos laçar o fio, passar por dentro e já passar por dentro da laçada na agulha. E assim sucessivamente, fazendo pontos baixíssimos. Nós fizemos 17 correntinhas, pulamos a última, então vamos ficar com 16 pontos. Finalizados os pontos baixíssimos, agora vou esticar essa alcinha um pouco assim. Vou cortar deixando uma sobra. Vou desfazer o nozinho aqui do início. E agora já podemos fixar na bolsa. Para fixar na bolsa, vou usar a agulha de 3 milímetros. Vou inserir ela nesse ponto aqui que fica alinhado à costura do forro. Assim. Vou laçar uma das sobras de fio, passar por dentro. Feito isso, vou inserir a agulha no vãozinho ao lado, nesse daqui ao lado. Assim, laçar novamente essa alcinha e passar para dentro. Agora, vou pegar a outra ponta da alcinha, vou inserir a agulha passando pelas duas alcinhas do último ponto aqui da ponta, assim. Vou laçar essa sobra de fio, passar por dentro delas. Agora, eu vou dar um nó nessas duas sobras de fio. Prontinho. Só falta esconder as sobras de fio entre os pontos. Eu vou puxar essas duas pontas para fora novamente. E a alcinha já está fixada. Aqui no lado de fora, eu preciso esconder essas sobras de fio bem disfarçadas entre os pontos.
Depois de esconder, é só fazer o arremate. E repetir o mesmo processo com a outra ponta. E assim ficaram as alcinhas internas. Nós vamos colocar uma argola articulada. Eu sugiro que você use uma de no mínimo 2,5 cm. Essa daqui tem 3 centímetros de diâmetro. E prendendo ela nas duas alcinhas assim, você pode usar a bolsa Wanda das duas formas. Deixa eu mostrar. Olha só que linda que ela fica assim. Você pode usar também com as laterais estendidas. Finalizamos a bolsa Wanda. Vamos colocar as alças de ombro. O modelo que eu estou usando tem 75 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura com botões de pressão. Você pode usar também com 80 centímetros de comprimento. Lembrando que aqui na descrição da aula nós deixamos disponíveis links de fornecedores para facilitar as suas compras. Incluímos algumas opções, você pode escolher a que você achar melhor. A bolsa Wanda é muito versátil e combina com diversos modelos de alças. Então fica a seu critério comprar algum dos modelos que nós indicamos ou até mesmo fazer em crochê, que fica lindíssima. E olha só que lindíssima! Muito chique, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquela amiga que vai amar aprender a fazer a bolsa Wanda também. Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Essas 3 ações contribuem muito para o crescimento do canal. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então vamos fazer a nossa arte crescer ainda mais, alcançar o máximo de pessoas possível. Se você ainda não é inscrita, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Aqui eu compartilho com você conteúdos autorais, pontos em crochê, peças decorativas, lindos modelos de bolsas e também um pouco do processo de confecção do nosso trabalho. Você também pode apoiar o nosso canal de outras formas, clicando no botão Valeu e adquirindo os nossos cursos disponíveis na plataforma. Aqui na descrição, nós incluímos os links desses cursos. Eu agradeço você que assistiu até o final. Nós fazemos esse trabalho por você e para você, então muito obrigada de coração. Nos vemos no próximo vídeo e até breve.